Olá, meu nome é César Abicalaf, eu sou o CEO da 2M e quero aqui ter o prazer de apresentar para vocês a nossa metodologia de pagamento baseada em valor. Ela parte de uma lógica muito interessante, que são esses 5 passos, né? Todos os modelos que nós implementamos ao longo desses anos têm esses 5 passos seguidos. Primeiro é entender claramente a premissa, que é o conceito de saúde baseada em valor. O segundo ponto é definir o modelo de remuneração. Se ele é um modelo do ambulatório, fee for service com o valor associado ao valor gerado ao paciente, se é um modelo de pagamento por bundle, se é um modelo de capitation, se é um modelo de orçamento, todos eles podem se transformar em modelo de pagamento baseado em valor, desde que parte dessa remuneração seja condicionada ao valor gerado ao paciente. O terceiro pilar é exatamente o modelo de avaliação. Nós usamos o EVS, que é o Score de Valor em Saúde, que é uma análise de decisão por multicritério, que vai permitir avaliar o valor gerado para os pacientes atendidos. O quarto passo é o ajuste de risco, é eu conseguir entender a complexidade clínica de cada paciente, portanto, o médico avaliado, o serviço avaliado, ele tem que ser em função da complexidade clínica do paciente para que eu consiga comparar aquilo que é comparável. E o quinto e último passo é estabelecendo o processo de pagamento, não só o pagamento e o reporte para o profissional, para o prestador, mas também como isso se dá para a Agência Nacional de Saúde em função dos relatórios, inclusive contábeis, que devem ser estabelecidos. O primeiro modelo desenhado aqui é o modelo de bonificação por valor, um modelo também tão fácil de se entender, que é o modelo de pagamento por performance. O pagamento ou bonificação por valor corresponde a um pagamento adicional à produção ambulatorial do médico, ou o valor na consulta diferenciado com base no valor gerado, então, aos pacientes atendidos. Hoje a 2M já tem as 57 especialidades devidamente modeladas com indicadores específicos para cada uma delas. O passo seguinte é termos a clareza do modelo de avaliação. Aqui está a lógica do EVS, que é o Score de Valor em Saúde, que é uma análise de decisão por multicritério, onde nós correlacionamos qualidade e custeio. Dentro do modelo da 2M, 70% é o peso da qualidade e 30% é o peso de custeio. E na análise de qualidade eu tenho 4 dimensões avaliadas. Eu tenho a dimensão estrutura, que tem a ver com a formação do médico, o grau de engajamento que ele tem na instituição, indicadores de processo de trabalho na dimensão eficiência, indicadores de desfechos clínicos, dimensão efetividade e a dimensão de experiência do paciente captura então indicadores de reporte do paciente. Esses quatro domínios ou 4 dimensões, eles correspondem ao índice de qualidade, que também é ponderado e correlaciona naquela forma que nós mostramos aos indicadores de custeio. Então a essência do conceito é a qualidade gerada e o custo para a produção dessa qualidade, né? E através disso, cada médico, no final da avaliação, vai ter uma nota de 0 a 5, que ele é mostrado nesse gráfico de dispersão, onde eu vejo no eixo vertical a performance da qualidade e no eixo horizontal a performance de custeio. E quando eu falo performance, ou seja, quanto mais próximo de 100%, significa que mais próximo do ideal em termos de qualidade de custo. Ou seja, os médicos que são esses pontinhos verdes, né? Ou seja, no quadrante superior direito, são os médicos que estão gerando mais qualidade para o sistema. Né? Ou seja, então, de forma visual, para cada especialidade eu consigo enxergar e, obviamente, fazer o drill down e chegar em cada um desses médicos avaliados e entender o porquê que ele ficou lá no vermelho ou porquê que ele, então, ficou no quadrante verde. O próximo passo é o ajuste de risco, é muito importante. Nós usamos a produção dos pacientes, o histórico de utilização desses pacientes na cooperativa, para poder dividi-los em baixo, médio e alto risco em função da sua utilização. Então, cada médico, quando é avaliado, ele vai olhar então, os pacientes que ele atendeu naquele período de análise e enxergar então o grau de risco desses pacientes, portanto, ajustá-los em função da complexidade. Assim, eu estou comparando aquilo que é comparável. Exemplo da Rio Preto, eu vou usar para vocês no processo então final, que é o processo de pagamento. A Unimed Rio Preto, isso aqui já foi publicado no Congresso das Unimedes de Santa Catarina, ela faz uma análise média, por exemplo, de 3 meses e paga no 4º mês. Então, por exemplo, no mês de janeiro, então foi feita uma média do score gerado em outubro, novembro e dezembro. E aí, em função do score desse paciente, ele vai ter então os percentuais adicionais que esse médico vai receber da sua produção, do seu volume de consultas, né? Podendo aqui no caso chegar até 12% do valor que ele recebe pelo modelo tradicional Fee for Service. É muito importante entender o framework que a 2M tem
onde ele passa por todo esse processo, desde a definição de especialidade, apresentando as modelagens então por especialidade, ter um assessment dos dados para que eu consiga gerar um processo de integração e interoperar com os dados da operadora, estabelecer então os parâmetros e validar isso, homologar esses dados então, com o grupo de provimento, com o grupo gestor da Unimed, ajustar o risco, avaliar o valor através do EVS, por médico e por especialidade, definindo claramente os critérios de pagamento, se tem a ver com sinistro, se tem a ver com sobra, se tem a ver com orçamento, dependendo do jeito que for definido, o sistema permite essas configurações, finalmente pagando, bonificando por valor e aí então reportando isso para a agência. Esta lógica vai nos permitir então esse pagamento variável daquilo que o médico recebe no valor das suas consultas ambulatoriais. O segundo modelo apresentado aqui de forma breve são as análises dos bandos cirúrgicos. Aqui é um pagamento adicional ao valor pago a todo um episódio de cuidado de um determinado procedimento cirúrgico, que geralmente é de alta prevalência, aquilo que normalmente você já empacota com o seu hospital. E esse valor é feito, então, individualmente, paciente a paciente. Sabemos que 80% dos procedimentos cirúrgicos mais prevalentes, que hoje normalmente vocês empacotam, é possível, então, avaliar as linhas de cuidados cirúrgicas durante todo o episódio de cuidado. E o pagamento tem que corresponder, então, todas as ações ao longo desse período, que vai poder variar de 30, 60, 90 ou até 180 dias. O mesmo score é gerado, no caso aqui é por paciente, então eu não tenho a dimensão e estrutura, porque eu estou avaliando o paciente submetido a um procedimento cirúrgico. Eu vou acompanhar essa linha de cuidado individualmente, paciente a paciente. Cada paciente deve ser monitorado durante todo esse ciclo de avaliação com dados em tempo real. E no ciclo, então, o score ele é gerado. Cada atividade permite, então, eu olhar para esse gráfico, exatamente o mesmo gráfico de dispersão. A diferença aqui é que cada ponto desse gráfico é um paciente submetido àquele procedimento cirúrgico. Usamos aqui o exemplo da colestectomia. Muito importante ajustar o risco. Hoje, o ajustamento de risco nesse procedimento é feito pelo APR-DRG. É uma lógica onde eu tenho 4 riscos em função da severidade clínica, baixa, moderada, alta e extrema. Isso tem a ver, então, com o consumo de recursos e as comorbidades de cada paciente. Então, cada paciente vai ter um consumo diferente, portanto, possivelmente a utilização e o custo desse paciente é muito maior. E o pagamento se dá de forma prospectiva ou retrospectiva, dependendo do modelo que você estabeleceu. O que importa é que uma parte desse pagamento vai ser feito, então, sendo tanto prospectivo como retrospectivo, adicional pelo score gerado e medido pelo EVS durante todo esse ciclo de cuidado. Fico à disposição, o nosso time vai apresentar para vocês um sistema detalhado, onde vocês vão aprofundar esse conceito de forma bastante prática, olhando e navegando dentro da ferramenta. Muito obrigado.